Inteligência artificial e aprendizado de máquina. Qual a diferença? São a mesma coisa? Bem, algumas pessoas formulam a pergunta dessa maneira: é inteligência artificial versus mililitro? É assim que devemos pensar nisso? Ou é inteligência artificial igual a mililitro? Ou é inteligência artificial de alguma forma diferente de mililitro? Então, aqui estão 3 equações. Eu me pergunto qual delas será a correta. Vamos falar sobre isso. Primeiro de tudo, quando falamos sobre inteligência artificial, acho importante começar com definições, porque muitas pessoas têm ideias diferentes sobre o que isso é. Então, vou afirmar a definição simples de que inteligência artificial é basicamente exceder ou igualar as capacidades de um humano. Estamos tentando igualar a inteligência, seja lá o que isso signifique, e as capacidades de um sujeito humano. Agora, o que isso poderia envolver? Existem várias coisas, por exemplo, uma delas é a capacidade de descobrir, encontrar novas informações. Outra é a capacidade de inferir, ler informações de outras fontes que talvez não tenham sido explicitamente declaradas, e também a capacidade de raciocinar, a capacidade de entender as coisas. Eu coloco isso e isso juntos e chego a algo mais. Então, vou sugerir que isso é o que é inteligência artificial, e é a definição que usaremos para esta discussão. Agora, que tipos de coisas estariam envolvidas se estivéssemos falando sobre fazer aprendizado de máquina? Bem, aprendizado de máquina, vou colocar isso aqui, é basicamente uma capacidade. Vamos começar com um diagrama de Venn. Aprendizado de máquina envolve previsões ou decisões baseadas em dados. Pense nisso como uma forma muito sofisticada de análise estatística. Estamos procurando previsões com base nas informações que temos. Quanto mais alimentamos o sistema, mais capaz ele é de nos dar previsões e decisões precisas com base nesses dados. É algo que aprende, essa é a parte do L, em vez de ter que ser programado. Quando programamos um sistema, tenho que criar todo o código, e se eu quiser fazer algo diferente, tenho que mudar o código e obter um resultado diferente. Na situação de aprendizado de máquina, o que estou fazendo pode ser ajustar alguns modelos, mas é diferente da programação e, na maioria das vezes, está aprendendo mais dados que lhe dou. Então, é baseado em grandes quantidades de informações, e existem alguns campos diferentes, alguns tipos diferentes. Existe o aprendizado supervisionado, e como você pode imaginar, existe também o aprendizado não supervisionado. A principal diferença, como o nome sugere, é que um tem mais supervisão humana ao analisar o treinamento dos dados usando rótulos que são sobrepostos aos dados. O não supervisionado pode funcionar mais autonomamente e encontrar coisas que não foram explicitamente declaradas. Ok, então isso é aprendizado de máquina. Acontece que há um subcampo do aprendizado de máquina que chamamos de aprendizado profundo. E o que é aprendizado profundo? Bem, isso envolve coisas como redes neurais. Redes neurais envolvem nós e relações estatísticas entre esses nós para modelar a maneira como nossas mentes funcionam. E é chamado de profundo porque estamos fazendo várias camadas dessas redes neurais. Agora, a coisa interessante sobre aprendizado profundo é que podemos ter algumas ideias muito interessantes, mas nem sempre conseguimos dizer exatamente como o sistema chegou a isso. Nem sempre mostra completamente o seu trabalho, então podemos acabar com algumas informações muito interessantes, sem saber em alguns casos quão confiável isso é, porque não sabemos exatamente como foi derivado. Mas ainda é uma parte muito importante de todo esse domínio com o qual lidamos. Então, essas são 2 áreas, e você pode ver que DL é um subconjunto de mililitro. Mas e a inteligência artificial, onde isso se encaixa no diagrama de Venn? Vou sugerir que é o superconjunto de mililitro, DL e muitas outras coisas. O que poderiam ser essas outras coisas? Bem, podemos envolver coisas como processamento de linguagem natural. Poderia ser visão, então queremos um sistema capaz de ver. Talvez até queremos um sistema capaz de ouvir e ser capaz de distinguir o que está ouvindo e o que está vendo, afinal de contas, os humanos são capazes de fazer isso, e isso faz parte do que nossos cérebros fazem, distinguir esses tipos de coisas. Pode envolver outras coisas, como a capacidade de fazer texto para fala,
então se pegarmos palavras escritas e conceitos e pudermos pronunciá-los. Este primeiro envolve ser capaz de ver as coisas, isso agora envolve ser capaz de falar essas coisas também, e então outras coisas que os humanos são capazes de fazer naturalmente, que muitas vezes damos por garantido, é o movimento. Este é o campo da robótica, que é um subconjunto de inteligência artificial. A capacidade de fazer coisas simples como amarrar nossos sapatos, abrir e fechar a porta, levantar algo, andar por aí. Isso é tudo algo que seria parte das capacidades humanas e envolve certos tipos de percepções e cálculos que fazemos em nossos cérebros que nem mesmo pensamos. Então, aqui está o que se resume. É um diagrama de Venn, e temos aprendizado de máquina, temos aprendizado profundo e temos inteligência artificial. Então, vou sugerir que a maneira certa de pensar sobre isso não são essas equações. Essas não são as maneiras de olhar para isso. Na verdade, devemos pensar nisso como aprendizado de máquina é um subconjunto de inteligência artificial, e é assim que precisamos pensar sobre isso. Quando estou fazendo aprendizado de máquina, na verdade estou fazendo inteligência artificial. Quando estou fazendo essas outras coisas, estou fazendo inteligência artificial, mas nenhuma delas é toda a inteligência artificial, mas são partes muito importantes. Obrigado por assistir. Lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever neste canal para que possamos continuar trazendo conteúdo que seja importante para você.